Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguti. Eu sou o Thiago Kempen. Episódio número 150 do nosso OdontoCast. Então, para você que ainda não conhece o trabalho da K2Go, nós somos uma consultoria especializada em educação também, né, e consultoria para laboratório de prótese dentro da odontologia. Já atendemos também muitas radiologias, muitas clínicas, muitos dentistas, laboratórios dentro e fora do Brasil, com projetos aí bem interessantes, que a gente vai levar no evento Pro Experience. Nós vamos abrir a trilha de gestão, a última fronteira da prótese no Brasil, e com convidados super especiais, e agora nós estamos gravando essa série de podcasts justamente para trazer o pessoal que vai participar dessas trilhas, né? Hoje nós temos um super convidado, né, que daqui a pouco o Thiago vai anunciar aí. Então, para quem conhece, sabe, né? Continua conosco, temos muito conteúdo bacana. E para quem não conhece, não deixe de acessar as nossas redes no Instagram, @comunidade K2Go, no Facebook facebook.com/comunidade K2Go, e no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. E k2go.com.br, onde você vai encontrar lá muitos depoimentos, relatos aí de várias consultorias, muito conteúdo gratuito, aulas gratuitas do Darlo Soares, tem aulas minhas, tem aulas do Thiago, do Paulo Giovanni, da Priscila Rizzi. Eu não quero ser injusto, Thiago, minha memória, assim, depois quase batendo no sessentinha ali, já está Tem meio do falhando. Tanaka. Do Ricardo Tanaka, doutor Ricardo Tanaka, de São Paulo também. Então, assim, não perco muitos conteúdos gratuitos. Recém-lançados um curso sobre como montar sua tabela de preço de uma forma inteligente no seu laboratório. Está lá uma bagatela, você tem uma aula gratuita e depois, se você gostar, você pode se aprofundar aí nesse tema. Como organizar a sua comunicação e o seu processo de produção dentro do laboratório, uma aula de Trello aí com o nosso super querido amigo e sócio Thiago Kempen, e muitos outros conteúdos. Então, não deixe, tem muita coisa boa. Mas sem mais delongas, Thiago, hoje nós temos um convidado super especial, continuando aí nas trilhas do Pro Experience 2022. Quem é o nosso convidado? Qual é o nosso tema de hoje, Thiago? Hoje, para falar sobre Top Gun in the Box, nós temos o nosso querido Ian Barroso. Seja bem-vindo, Ian. Tudo bom? Muito bem-vindo, Ian. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vem, ontem eu esqueci de comentar ontem à noite, estava na live ontem à noite, cara, você passa 2 meses sem fazer live, você vem conversar com o pessoal, é esquisito, é comum, natural, mas é sempre esquisito, né? É sempre, ainda mais o ao vivo, né? A gente não sabe ainda o que vai rolar, o que vai conversar, é tudo surpresa, mas é um prazer estar aqui com vocês, adoro aí estar trocando ideia com o pessoal, acho que a profissão da gente, né, ela é sempre muito necessitada de muita conversa, falta muito diálogo, falta muita discussão, falta muita filosofia, como você falou, adorei quando você disse que gostava de filosofar, ótimo, 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 ótimo. E estamos aqui, cabeça aberta, orelhas abertas e vamos lá. Eu estudei, eu sou um aficionado por filosofia, por vários temas relacionados a isso, porque eu já falei isso em alguma live lá atrás, né, que diferente de uma torradeira que você passa na Casa Bahia e compra, e ela já vem com um manualzinho de instruções em 5 idiomas, né, até em russo, agora já está vindo até bastante em português, o ser humano não vem com manual de instruções. Então, de repente, você chega assim numa idade como a minha, e bateu nos cinquentinha, você tem muita gente, eu vejo amigos meus aí, desde que eu venho carregando desde os meus 15, 20 anos de idade, e assim, separa, tem que repaginar a vida, perde o emprego, está triste, não está realizado, não está seguindo o seu propósito. E se você não tiver um pouco de autoconhecimento sobre o que você... sempre é causa e efeito, né? A filosofia nos ensina isso, né? Assim, o acaso não passa de um efeito de causa ainda desconhecida. Então, você tem que investigar isso na sua vida. Por que você está obeso? Por que você está magro demais? Por que você está deprimido? Por que você está bem? Então, assim, é tudo uma questão de meritocracia da própria existência. Eu parto desse princípio. Para quem acompanha aí as lives aí da K2Go, eu tomei decisões assim bastante radicais na minha vida, depois que eu completei 50 anos, inclusive de largar o mundo corporativo,
tá? Eu tinha uma projeção muito bacana, passei por grandes empresas, né, inclusive no ramo odontológico, conheci o mundo inteiro através dessa trajetória corporativa e, de repente, conheci o Thiago no Expo Lab 2017, contratado lá da empresa que eu estava lá liderando lá uma equipe lá e tinha os palestrantes, cada um especializado em alguma coisa, gente de renome. Daí eu olhei assim, eu perguntei lá para uma funcionária que trabalhava conosco lá, né? Quem que é esse que está na nossa grade aqui? Thiago Kempen. Ah, é filho do Juan Kempen, lá de Belo Horizonte. Ah, eu já ouvi falar. Então o cara é bom. Ele vai falar do quê? De cerâmica? De vidro cerâmico? Qual que vai ser a aula dele? Não, ele vai falar de como otimizar o fluxo digital, como fazer o teu fluxo digital dar lucro no laboratório. Eu falei, lucro? Mas ele é administrador? Não, você vai conhecer, né? E de repente foi a aula que mais deu repercussão, tinha gente em pé, o Thiago tem até fotos aí desse momento, né? Foi bem emocionante. E aí eu falei, cara, eu como já era consultor lá atrás pelo Sebrae, antes de entrar no mundo corporativo, né, tinha uma parceria, fazia consultoria em pequenas empresas e tudo mais, depois eu fui para a grande indústria, falei, cara, eu acho que vai dar liga, juntando esse conhecimento dele de chão de fábrica, de laboratório, como otimizar processos, com algumas pitadas ali de gestão, de precificação, dessa parte de inteligência de negócio, com informações de sistema, acho que vai dar liga. E aí que começou a K2Go. Daí eu decidi largar o corporativo e estamos aí, né? Então o K da história vem dele. É dos dois, né? É dos dois, né? Sim. Kempen e Kogut. Uhum. E daí, quando a gente foi registrar K2, fazendo alusão à montanha K2, porque o pai do Thiago é alpinista, né? Ah, legal. Então, assim, K2 não tinha, a gente não podia. Daí a gente colocou Go. E daí, fazendo alusão, transferindo para o inglês, ficou o Key to Go, né? A chave da virada, a chave para ir. Então, legal. A nossa logo, ela reflete muito isso. Bom. Já tem bastante filosofia aí na nossa muito logo. Bom. Aí, bem elaborada, muito bem elaborada. Muito bom. Mas vamos lá, Ian. Eu falei para você, né? A gente não combinou nada, né? A gente começa sempre provocando aí o nosso convidado, até para ver assim, a capacidade dele de sair de uma saia justa. E se você não concordar, você pode falar, mas hoje já trabalhando há muitos anos, passando aí de 150 consultorias, a maioria em laboratório de prótese, a gente tem contato, muitas amizades, muitos amigos, conhece bem esse chão do laboratório, as dores do protético, né? Mas uma coisa é consenso, né? A prótese do Brasil, ela é reconhecida no mundo inteiro pela sua função e pela sua estética. Até o grande desafio da K2Go é que ela seja reconhecida também pela sua gestão. Mas uma coisa é consenso, que o protético brasileiro, a gente sabe que você é dentista também, mas você se realiza aí na tua profissão hoje de protético, professor, né, principalmente, ele tem uma visão muito acurada, bem apurada. Digamos assim, até o Thiago, me ajuda aí, Thiago, você sempre fala, né, que o protético ele é muito mais exigente com os elementos que ele produz do que o dentista, que é muito mais exigente do que o próprio paciente, né? Então, e muitas vezes buscando essa perfeição, ele se perde na gestão, né? Se ele fizesse o básico bem feito ali, talvez ele tivesse mais qualidade de vida. Mas eu vou fazer um desafio. Mesmo sem você tocar uma peça, eu quero saber se esse trabalho, se esse elemento... Eu vou passar 2 elementos aí para você julgar se ele é de qualidade ou não. Eles não foram produzidos aqui no Brasil, mas eu acho que dá uma boa adaptação, vai dar uma boa adaptação, e se você tiver interesse, eu posso levar, quando a gente se encontrar em São Paulo, para você ver se a tua avaliação for precisa. Bom, o primeiro elemento que eu vou puxar aqui, ó, esse daqui é da linha Leyenda, Montenegro, Habana, Leyenda. Esse aqui, ó, eu acabei de receber... Eu tenho que printar. Mostra de novo. É um robusto Leyenda 1935 Monterrey. Um amigo meu que chegou de Cuba agora, ele me trouxe. Esse daqui eu quero fumar numa ocasião especial. E hoje, sabe que hoje eu tenho eu moro aqui, o meu escritório, a sede da K2Go em Curitiba é do ladinho aqui do meu apartamento, dá uns 40 metros aqui de distância, né? É um lugar muito agradável, que desde já você já está convidado, o Thiago conhece, né? Quando for lá no JP, reserva uma noite aí para a gente
tomar aí um bourbon e provar aí um charutinho. E Joia. o segundo elemento é o que eu mais gosto, que é esse aqui, ó. Um coíba. Esse Pô, daqui é um coíba Beik. vou printar de novo aqui. Nossa, cara, não é em toda Esse live, não é aqui. em toda live que a gente vê isso, não. Eu tenho uma coleçãozinha e hoje esse, ó, em homenagem a você, porque eu dei uma fuçadinha lá no seu perfil. Quando eu vi charuto, falei, não, não pode, cara. Não creio. Eu Não não creio. creio, né? Aí eu vi lá e falei, caramba, olha só, a gente vai ter que achar um cantinho lá em São Paulo para degustar ali Ah, com um certeza. bourbon, um brandy e fumar o nosso charutinho. O que você acha? Que Aprovou esses dois maravilha, cara. elementos aqui, Ian? Aprovadíssimos, aprovadíssimos. De muito estilo e bom gosto. Excelente. Maravilha. Estaremos lá então. E aí, Thiago? E o que que nós vamos explorar agora? Mais alguma provocação aqui para o Ian, não? Cara, eu queria trazer, você deu uma explorada ali no perfil dele, eu também dei uma explorada no perfil dele. Eu não tenho nenhum coíba para poder oferecer, tá, Ian? Na verdade, eu conheci muito por causa do Kogut. Mas tem uma parte, antes da gente entrar no tema específico do Pro Experience, do Top Gun e tudo mais, teve uma Boa, postagem que bacana. você falou sobre a conversa com as suas secretárias, né? De como elas devem se posicionar com o dentista, por exemplo, que teve um caso que chegou uma moldagem já vazada, mas a moldagem não estava legal, estava suja e estava encebada, né? E que elas tinham que se posicionar com o dentista ali, não é como se fosse uma pessoa que não tem grau superior e que está abaixo, mas como igual ali, né? Isso para mim é uma coisa maravilhosa de se falar e de se trazer, porque a K2Go ela traz muito isso. E traz muito isso principalmente para o lado do laboratório de prótese, porque pelo menos na nossa visão, né, não sei se você concorda com isso, o laboratório ele vem de uma cultura em que ele vem do fundo de casa, na verdade. Né? Ele vem sendo subestimado pelo dentista há muito tempo, principalmente por Isso. isso, por não ter profissionalismo. Mas a gente consegue entender e visualizar que, principalmente depois de entrar nessa era digital, né, que tem aí seus 10, 15 anos, que começou a passos lentos e agora acelerou muito, que isso foi equilibrando bastante, que hoje o nível de investimento do laboratório está até acima do que o dentista tem que fazer de investimento, e que cada um está se direcionando e segmentando, né, o dentista na parte clínica, estudando pra caramba aquela parte, e o laboratório, a parte técnica, laboratorial, entendendo técnicas, materiais e equipamentos diferentes, a um ponto em que hoje existe uma paridade profissional na conversa, em que o dentista ele depende muito daquele protético para fazer o planejamento correto, para escolher qual que é o material ideal. Não é só a metalocerâmica sempre, não é só o IMEX sempre, agora tem tantos materiais diferentes, né? E aí eu queria entender, eu já vi o seu posicionamento sobre a questão da secretária, concordo plenamente, assino embaixo. A secretária tem que conversar de igual para igual, porque os dois são seres humanos, independente de formação ou conhecimento. Ela tem ali qual é a necessidade do laboratório, qual é a necessidade do paciente para aquele momento, então não tem por que não conversar de igual para igual. Mas eu queria saber qual que é a sua opinião nessa relação, principalmente por você ser dentista, essa relação entre o laboratório e o dentista, se tinha essa disparidade, se hoje em dia está equilibrando, qual que é a sua visão sobre isso? Vamos lá. Cara, eu em 2014 foi quando eu abandonei, né, o Mocho e passei a viver a experiência do laboratório como funcionário naquela ocasião. Eu era um dentista que vestiu a fardinha do laboratório aqui, laboratório fulano de tal, e eu fui ser funcionário no laboratório. E toda a vida eu sempre deixei a orelha bem abertinha para poder monitorar o ambiente, né? Sempre ia ali na condição de funcionário e não de dentista. O meu patrão era um técnico, então eu estava ali fazendo o meu trabalho. E naquela época eu já observava o que acontecia quando entrava um dentista para trocar uma ideia sobre o trabalho, né? E você percebia naquele momento ali, 2014, foi a primeira vez que eu assisti um dentista que não era quem viria a ser o meu sócio, porque o meu sócio, que hoje é meu sócio, na época não era, ele é um cara que tinha trato, educação, não tinha essa coisa de eu sou doutor, fique calado, ele não tinha, tratava de igual para igual. Na verdade, diferente, o meu sócio como dentista iniciante na estética naquela época, ele olhava para aquele cara que era meu patrão, técnico, e ele entendia que esse cara tem uma experiência que eu não tenho.
Ele entende mais de laminados do que eu que estou chegando agora. Fiz um curso de laminados e estou encarando os meus primeiros casos de laminados e preciso saber como preparar melhor, como a minha moldagem tem que estar, etc. Então, o meu sócio, humildemente, se colocou na posição de quem, não, eu estou aqui para aprender. Mas isso aí era a exceção. O que eu via muito era, o dentista entrava na sala dele, né, uma sala cheia de homens, né, com aquele estereótipo de peões, né, são os peões da obra, e você percebia que o dentista chegava ali, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, e não sei o que e tal. Ali foi a primeira vez, e a minha cabeça guardou essa cena, onde eu percebi essa cultura, né? Como você comentou agora há pouco, como foi falado há pouco, essa história é assim que o dentista e o técnico se tratam. Quer dizer que é assim, quer dizer que tá certo. E eu era muito novo naquilo ali, né? Eu era dentista, mas assim, que fique muito claro, eu era um dentista de formação, mas eu não entendia absolutamente de nada do mundo real, porque a faculdade não é o mundo real, né? A faculdade é um mundo de fantasia, né? A faculdade é um mundo de fantasia. Ela prepara É o mundo mais ou ideal, né? menos você. Isso, a faculdade seria aí o mundo ideal e olhe lá. Ela é o mundo ideal em termos de ideias, né? Mas ela não consegue refletir em absolutamente nada a realidade prática de mercado, etc. Então, tudo era muito novo, né? Então, quando eu via a forma como os dentistas tratavam o meu patrão, uma certa parcela deles, né? Ali eu cultivei, eu guardei na minha gavetinha das memórias esse primeiro choque, né? De ver que é diferente do advogado conversando com um médico, sabe? O advogado indo tratar com a médica, Sim, com o cirurgião plástico, como é que perfeito. vai ser a minha cirurgia? Você via que as pessoas não conversavam assim. As pessoas conversavam assim, às vezes assim, às vezes assim. E aí, eu cedo, eu passei 8 meses lá, mas ali eu já tinha certeza de algumas coisas. Primeiro, eu tinha entendido que eu queria trabalhar com aquilo de forma racional e emocional. Esse mesmo cara que era meu patrão me perguntou muitas vezes: você tem certeza que você quer se meter com isso? Quase com um tom de: cara, você é dentista, você é louco, você vai querer ser técnico, sabe? Isso gerava uma confusão na minha cabeça porque eu pensava o seguinte: como é que eu sou dono de uma coisa e eu fico incentivando os outros a não trabalharem com o que eu trabalho, né? Dá uma sensação de que eu não sou feliz com aquilo. E eu também não entendia esse paradoxo que eu não conhecia ainda. Eu ainda ia viver para ver esse paradoxo da vida do técnico, né? Eu amo o que eu faço, mas o que eu faço me martiriza muito, né? E aí, os anos iriam passar e eu cedo ali, eu botei uma coisa na minha cabeça. Disse, cara, eu preciso me comportar de uma maneira diferente. Eu preciso dialogar de uma maneira diferente, eu preciso chamar as coisas pelo nome e não chamar as coisas de esse negocinho, essa coisinha, o bichinho, né? Eu sabia que eu tinha que chamar as coisas pelo nome, que eu tinha que me vestir direito, que eu tinha que conversar direito, que eu tinha que nada de abaixar a cabeça, nada de abaixar a cabeça. Eu tinha uma coisa que me ajudava, que era, querendo ou não, o diploma tinha um peso. Então, em primeiro lugar, em Fortaleza, que é o meu núcleo, né, aqui, minha terra, o meu lugar, é, na medida em que as pessoas foram sabendo do meu nome, sempre associavam aquela ideia de o técnico que é dentista, né, o dentista técnico, dentista. Isso, querendo ou não, me ajudou muito no começo. No momento em que eu não tinha conhecimento técnico nenhum, eu tinha mais vontade do que saber, do que entendimento de fato, mas para você ver como o posicionamento tem um peso. E eu vou já chegar na história da conversa que você falou, né, sobre a história da secretária e tal. Eu estou falando aqui e está vindo a ideia bem clara de você ver é o meu exemplo pessoal de início de carreira e quem é você no início de carreira, né? Você não tem portfólio, você não tem conhecimento de causa, você não tem experiência pessoal, você não tem, tipo assim, eu já fiz isso aqui tantas vezes que eu sei o que Não dá tem errado, o que dá autoridade certo. ainda no mercado, Você ninguém não te tem conhece. autoridade, exatamente, ninguém me conhece. Mas eu me comportava tanto como alguém que parecia que sabia, parecia que entendia, parecia que realmente conhecia, que as pessoas me respeitavam como tal. Porque, convenhamos, tudo bem, Ian, é porque você tinha um diploma de dentista, mas, cara, assim, se isso aqui não parecesse, se eu não vendesse isso aqui e isso aqui,
não ia dar certo. Não ia valer de nada um diploma, não ia valer de nada. E eu carreguei isso aí para quando eu tivesse o primeiro funcionário, o segundo, o terceiro, para quando eu fosse começar a formar a minha equipe, né? Quando eu comecei a ter pessoal trabalhando comigo, aí eu comecei a assistir dentro de casa esse mesmo mal, né? Que eu não sei disso, eu não sou doutor, então eu não posso reclamar do dentista, eu não posso sugerir coisas para o dentista, eu não posso propor ao dentista uma outra abordagem, eu não posso chegar e, ó, doutor, veio sangue na moldagem, isso aqui não é legal, porque eu não estou falando com um par, né? Então a gente tem essa cultura instalada. Então, ao ver isso aqui dentro e ao assistir isso, assim, de 2 anos para cá, por causa dos cursos, você vai mastigando mais isso com os alunos, você vai vendo isso no Instagram, você recebe direct, depoimento de alunos, colegas, gente que te segue falando, por exemplo, a gente está aqui falando sobre isso agora. Eu printo essa tela, posto stories, aí mais tarde alguém vai comentar, cara, muito legal aquilo ali, eu estou passando por isso, o dentista não me escuta, então eu tenho vergonha de falar com o dentista porque eu não acho que ele vai me ouvir, eu não acho que eu tenho pescoço para conversar com o dentista. E cedo, eu tentei cortar isso aqui dentro. De tentar dar liberdade. Primeiro, né? Primeira coisa, né? É uma coisa que é minha, é uma coisa que vem de cima, né? Você, como gestor, você dá liberdade, preparar a equipe, dá liberdade, juntamente com a liberdade dela dialogar diretamente com o dentista. Responsabilidade, né? Isso. Você prepara, você delega e prepara, né? Não dá para delegar só uma coisa que a pessoa não está pronta para fazer. Você deixa ela pronta e delega, né? Você delega e deixa pronto, tudo ao mesmo tempo. Então, cedo, eu nunca tive essa... No começo, bem no comecinho mesmo, talvez até tivesse porque era necessário, mas eu nunca tive comigo essa coisa de, não, só quem conversa com o dentista sou eu, porque só quem sabe falar com ele sou eu. Não, de forma alguma, de maneira nenhuma. Porque tudo é explicável, né? Tudo é transmissível, principalmente as coisas do ponto de vista teórico e principalmente sabendo que, convenhamos, aqui não tem soberba, isso aqui é um fato. Em muitos aspectos técnicos, operacionais, de elaboração daquilo que é o nosso objeto de trabalho, uma quantidade massiva de colegas, de dentistas, não sabem o que estão fazendo. Vamos lá, o laboratório sabe disso. O laboratório sabe que o dentista, uma grande parcela deles, é assustadora a quantidade de profissionais que não sabem o que estão fazendo. Exatamente. Então, assim, eu comentei isso ontem à noite, olha, em 2014, um dentista tinha medo de fazer um curso de laminados, uma imersão de 2, 3 dias, e na segunda-feira preparar uma boca. Ele não se sentia seguro, ele não se sentia preparado para fazer aquilo. Hoje é a coisa mais natural do mundo. Você fazer um treinamento, atendeu 2, 3, 4 casos, cimentou 50 elementos, você lança um curso de faceta. Entendeu? Então, assim, e o laboratório assiste a consequência disso no aspecto técnico, porque o paciente não sabe julgar, né? O paciente ele não tem critério estético, científico para poder avaliar. Mas o laboratório, um bom laboratório, né? Que recebe um trabalho de um parceiro novo, basta ele olhar para o produto daquela moldagem que ele olha e diz, não está funcionando. Então, por que você vai ser omisso de, com jeito, trato e cuidado, chegar assim, omisso com o paciente, né? Está sendo omisso em relação ao paciente, né? Com certeza. Exatamente. E propagando aquela cultura, né, que eu acho muito que é isso, né? Aquela cultura de como você, doutor, paga as minhas contas, né? Porque é o que eu recebo de você que bota comida na minha mesa, eu preciso aceitar tudo que você faz, né? Esse ponto aí, é o nosso paciente, hein? Olha, Ian, você levantou uma bola que eu falo basicamente eu faço na parte de processo e tecnologia na consultoria. E eu falo muito sobre essa questão do posicionamento. É por isso que eu te fiz essa pergunta e você levantou a bola no final certinha, cara. Que é essa questão da gente abaixar a cabeça e fazer pensando no faturamento. Olha, a grande maioria das vezes que você abaixa a cabeça e resolve fazer o que ele mandou daquele jeito, você vai repetir. E se você repetir contando lead time, que é o tempo de entrega, insumos, alocação de equipe e outras coisas do tipo ali, fora a paciência e saúde que você investe, você está tendo prejuízo.
Então, simplesmente aceitar o trabalho como está para ter faturamento não quer dizer que você vai dar lucro. E aí uma coisa que eu falo pra caramba, por exemplo, e que o protético geralmente tem uma dificuldade muito grande de se posicionar, é em relação à consultoria técnica. A grande maioria dos ceramistas principais de laboratório, por exemplo, prestam uma consultoria técnica direta para o dentista na hora de fazer um planejamento de trabalho, porque é importante ter essa comunicação técnico, né, e clínico, para poder resolver o problema do paciente em si da melhor forma possível, no melhor material e na melhor técnica, dentro da possibilidade daquele paciente ali. E aí o que eu falo muito, por exemplo, e fica a dica para quem estiver ouvindo, né, é que se você faz essa consultoria técnica, eu vou citar o nosso grande amigo, que eu cito sempre, o Johnson Fonseca, não adianta ser galinha, tem que cacarejar. Você tem que pegar ali o planejamento e colocar no serviço. Por exemplo, eu fiz lá 10 facetas, coloco 10 facetas, mais a consultoria técnica, por exemplo, R$500. Ah, não, Thiago, mas eu não cobro pela minha consultoria técnica. Não tem problema, mas você ofereceu esse serviço. Você tem que valorizar esse serviço. Então coloca lá, 10 facetas, consultoria técnica R$500, desconto R$500. Por quê? Porque você está se posicionando que tem um serviço a mais que está sendo oferecido ali, que agrega valor ao que você está fazendo. Não são todos que oferecem. Isso é um diferencial que principalmente os laboratórios menores têm em relação aos maiores. Não é que os maiores não tenham, mas geralmente é um serviço mais dos menores que eles têm a capacidade de fazer esse atendimento 1 a 1, né? E, cara, quando você coloca isso como um posicionamento dentro do serviço que você está oferecendo, é muito diferente quando você vai conversar com um dentista. Por quê? Porque você pode começar a cobrar em algum momento. Vou dar um exemplo. Ó. Vamos dizer que você não cobra nada do dentista e, de repente, naquela fatura você mandou uma cobrança. Isso é um serviço a mais que você está cobrando do dentista que você nunca cobrou. Então, ele vai criticar, ele vai encher o saco. Se você hoje começa a colocar na sua fatura de serviço que teve a consultoria técnica, mas deu desconto sobre ela de 100%, o que você pode fazer ali paulatinamente é diminuir aquele desconto, 90%, 80%, 70%. Aí, diferente da realidade que você está colocando um serviço novo, você está só diminuindo um desconto. Então, a discussão é muito diferente. E você está mostrando e agregando valor para aquele dentista de um serviço que você, de fato, está oferecendo. São diferentes os serviços de confecção de prótese dentária e o de consultoria técnica para planejamento daquele trabalho. Então, isso também é o que você falou, né, Ian? É você saber se posicionar, agir como tal, né, se vestir, falar da forma correta, falar com as palavras completas, termos técnicos, coisas que você de fato entende ali. Não precisa ficar dando uma carnavalizada do seu trabalho, Sim, né? Mas, sim. de fato, colocar o que está acontecendo ali. Isso é valorizar o seu serviço perante ao que você está oferecendo ao seu cliente. Concorda com isso, Kogut? Não, olha só, Thiago, isso daí já várias bolinhas quicando aí. Uma coisa é comunicação, outra coisa é código de linguagem, né? Comunicação é o que a gente joga pela boca fora. Código de linguagem é o que o interlocutor compreende, né? Até eu queria aproveitar esse gancho, porque a comunicação do fluxo clínico laboratorial é um dos maiores gargalos que a gente encontra na consultoria. Até o Diego comentou aqui, né? Como buscar a mudança de postura mesmo tendo segurança do que você entrega, né? Olha só, a grande dificuldade que nós temos, ou grande, não dificuldade, hoje nem tanto, depois de tantas consultorias, porque em cada consultoria a gente aprende, é a história do Highlander, né? Cada um que você passa, você absorve aquela energia, você vai comparando as melhores práticas e você vai aprendendo também. Mas a grande diferença a grande dificuldade que nós temos nas implementações é a mudança de cultura. Não é o processo, não é organizar o teu planejamento financeiro, tua lista de preço, a comunicação com o dentista, a comunicação entre setores na bancada, finalização de produto, enfim. Isso daí, a gente já tem os modelos, já tem as melhores práticas, claro que cada consultoria é única, assim como cada paciente é único, por mais que tenha a biblioteca digital aí a rodo, né, Thiago? Mas cada ser humano é único entre 8 bilhões, então a gente tem que respeitar as particularidades. Mas a coisa mais difícil é a mudança de cultura. E nisso que eu falei, Ian, lá no começo, né, que as ferramentas tanto de filosofia, que me levaram também a buscar um curso de psicologia analítica, para começar a tratar, e olha que meu negócio são números. Eu entrego finanças, eu entrego dentro dessa lógica de processo. E é impressionante como, quando
o protético ele tem uma baixa autoestima e ele se coloca numa posição inferior ao dentista, como isso atrapalha não só a vida do paciente, porque nem sempre vai ser o planejamento mais adequado, como atrapalha também na precificação do laboratório. Vou dar um exemplo que aconteceu agora recente aí comigo, né? Fazendo uma consultoria, então a gente analisa, né, todos os fatores lá de absorção de custo, de preço, né, para chegar lá na precificação. E aí eu analisando os relatórios aí de um determinado cliente, eu achei interessante, né? Num determinado mês lá, produziu lá 47 elementos, né? E tinha 140 enceramentos manuais. Eu falei, caramba, deixa eu entender isso aqui, né? E o enceramento cobrando R$ 20. Eu falei, por que está tão barato esse teu enceramento, né? Aí o profissional falou assim, não, porque isso aqui eu faço fácil, né? Eu sou muito bom nisso e os dentistas acabam gostando, eles acabam fazendo. Eu falei, tá, mas cadê os elementos? Produziu menos de 50 elementos, mais de 140 enceramentos, né? Tá, tem uma desproporção aqui, né? Cadê a conversão, não. né? Não converte. Por quê? Porque agora, cada vez mais, está sendo comum fazer faceta em resina composta. E o dentista, ele não vai falar isso para o protético, mas ele prefere, por vintão, eu prefiro que um protético, que um técnico faça o enceramento, manda e eu faço a minha resina composta. Daí eu dei a dica. Dica de consultoria já fica para quem está nos ouvindo. Presta atenção. Enceramento, meu filho, seja ele digital, seja lá no CAD, seja lá na mão, você fazendo enceramento, fala o seguinte, ó, é R$ 120 o meu enceramento. Kogut, você está doido? Não. Se você fizer o elemento comigo, se você fizer a prótese comigo, te dou 100% de desconto, ou deixo a vintão, não tem problema, mas a prótese é você que faz. Agora, pegar o meu tempo, porque você tem um custo, assim como o dentista tem a hora clínica que nós calculamos, o protético tem a hora de laboratório. E essa hora, via de regra, guardadas as proporções do tamanho de cada empresa, é mais pesada do que a hora clínica. Entendeu? Então, o seu tempo é muito valioso, principalmente o laboratório dotado de tecnologia digital, com impressora, com scanner intraoral, scanner de bancada, CAD/CAM e tudo mais. Veja quanto custa para você fazer lá, dedicar um técnico, quando não você mesmo, para ficar fazendo enceramento, para você entregar lá por vintão para o dentista fazer uma faceta de resina composta, que agora já tem gente prometendo aí até 10 anos de estabilidade em boca, né? E você participando desse processo. Então, assim, essa comunicação, ela precisa estar assim, muito bem alinhada. E aí, gente, não é assim, nós fazemos consultorias para a clínica também, não é querer puxar a brasa para a sardinha nem do dentista, nem do laboratório. A gente tem que pensar no paciente, gente. Por exemplo, eu faço consultoria até com mais acuracidade, assim, pensando nas empresas do que nas nossas empresas, né, Thiago? Assim, eu dedico muito mais tempo pensando na empresa que a gente faz consultoria, às vezes, do que na nossa própria empresa. Claro que a gente já tem processos já mais desenvolvidos e nós temos um laboratório escola que fica baseado lá em Porto Alegre, né? Mas, assim, a gente tem que pensar no paciente. O protético que faz dente, ele tem que fazer dente como se fosse para a boca dele. Esses dias a gente abordou isso numa live, né? Nem para a boca da mãe, nem para a boca do pai, que às vezes nem se dá tão bem com a família. É como se fosse para a boca, para ele colocar assim na região estética dele e dizer, será que isso, essa arte que eu estou produzindo, eu colocaria aqui na minha boca, né? E pensando no paciente, uma coisa que tem que ficar muito claro, e que a gente aplica na consultoria, a gente indica, quem acessar lá k2go.com.br, a gente dá até sem custo nenhum, modelos de termo de parceria, que é onde você estabelece como funciona o ciclo laboratorial, porque o dentista, em média, gente, eu sei que tem muitos dentistas nos ouvindo, amigos nossos nos ouvindo, mas vocês sabem disso, você é dentista aí. Em média, o dentista não conhece o fluxo laboratorial. E quando você gera essa aproximação, muda a vida do paciente. Porque você reduz o lead time, o tempo de produção da prótese, você melhora a comunicação, a fluidez, aquela área de estacionamento, eu vi que o Marcos Celestrino, aqui, meu xará, entrou aí, ele, lá no Laboratório Aliança, ele tem área de estacionamento, né? Trabalhos que chegam sem informação para você produzir. Nós temos a estatística interna, já falei isso várias vezes, 47% de todos os trabalhos que chegam, vem faltando alguma informação. E eu não estou falando assim de
Ah, uma grande informação. Às vezes a informação de número do dente, cor do dente, substrato, informação de implante, nome e sobrenome do paciente, coisinhas básicas que te impedem de colocar em produção. E aí atrasa o quê? Impacta na hora clínica do dentista, na hora laboratorial do protético e na vida, na agenda do paciente. Então, quando você se une e fala assim, gente, vamos fazer um trabalho aqui para reduzir o tempo de produção, para reduzir o tempo de cadeira, então esse trabalho vai ser conjunto. Não importa se você faz protocolo, se você faz fixa, removível, sempre tem jeito de você melhorar os seus indicadores. Oi, Thiago, você levantou o dedo aí. Levantei porque você está trazendo a questão das resinas compostas. Eu queria passar para o Ian uma pergunta do nosso querido amigo Jefferson Calgaro aqui, junto com essa questão das resinas. Ele falou que perguntou, na visão de vocês, como os laboratórios deveriam se posicionar sobre o chairside? Juntar essa questão do chairside e a questão da resina composta. Claro que tem questão de modelo de negócios e outras coisas do tipo, mas, Ian, você como dentista e TPD, qual que é a sua visão em relação às resinas compostas hoje em dia, né? Que tem, é o que você falou, tem dentista que faz o curso agora e já está soltando um monte de anatomia que não entende, e do chairside também. Cara, eu comentei isso algumas vezes já, principalmente esse ano. Esse ano isso aí foi pauta para conversa muitas vezes. Meu sócio faz muito, tem feito muito. Durante um tempo aí eu acho que teve uma época que estava a proporção elementos resina, estava até passando dos elementos cerâmica. E assim, eu tenho, só para deixar claro aqui para o pessoal que está ao vivo aí, o pessoal ficou falando, sou Ian dentista, eu não atuo como clínico, mas eu trabalho parede com clínico. Eu desligo o telefone daqui a pouco, ele acabou de cimentar um caso que a gente elaborou aqui, a gente vai conversar sobre o caso depois. Então, assim, eu sei tudo o que acontece aqui na parede ao lado. E eu sei também o que é que vira resina, o que é que vira cerâmica e por que vira. Olhando por uma perspectiva científica, técnica e comercial. E assim é a vida. Assim é a vida. Ponto final. Eu vejo os colegas discutindo, muitas vezes, técnicos inclusive, tipo assim, às vezes eu vejo vamos lá, eu não sei se a palavra que eu vou usar é a palavra mais bonita, né? Mas às vezes existe um certo recalque de tipo assim, como é que pode? Como é que pode? Tá tudo virando resina e tal, não sei o quê. Eu concordo. Você sabe o que é que eu acho errado? Eu discordo dos pães de queijo, né? Eu discordo das anatomias de pão de queijo, sabe? Isso é falta de preparo. A gente receber aqui, como ele recebe muito, retrabalhos. Já tão cedo, a quantidade de retrabalho que o meu sócio tem feito aqui na clínica, resinas que são colocadas, sabe, cara, numa situação assim extremamente precária, sobrecontornos absurdos, anatomia, papila amassada, muita inflamação. E esse processo ele é predatório, ele é abominável. Agora, essa história de que, tipo assim, o que é que você acha dessa ascensão das resinas? Eu acho interessante, eu comento às vezes, eles cara, engraçado, parece até que descobriram uma técnica, criaram um conceito agora, como se já não existisse há mais de década, né, o tratamento, o ato de facetar dentes com resina, né? O que eu entendo, o que eu vejo é que, corretamente indicado, para o paciente é muito interessante, né? Você vê a quantidade de paciente que conseguiu acessar um estético superior, um monte de paciente que consegue pela metade do investimento em algumas situações, já que a gente fala que o paciente é a prioridade, né? Pois então, vamos lá, a quantidade de gente que sai feliz do consultório porque conseguiu ganhar um sorriso novo, da cor que queria, com um material que, para ele, aquele tratamento saiu mais barato, né? Então, quando eu olho para essa perspectiva, eu olho para as resinas como é só mais um tratamento na odontologia, é só mais uma ferramenta de entrega. Agora, o que é triste? É o processo predatório que a gente está assistindo com as resinas compostas que os laminados viveram ali em 2010, 11, 12, 13, 14, 15 e que daqui a pouco vai voltar de novo. Sabe por quê? E eu até citei recente esse processo cíclico que eu acho que a odontologia estética vai sempre ficar vivendo, de década em década. Esse monte de paciente que está sendo tratado com resina composta por um monte de dentista que não tem preparo anatômico, não tem preparo técnico, e quando eu falo isso, eu não estou falando sem conhecimento de causa, nós assistimos isso na prática. O Instagram está aí para qualquer cego ver.
se você tem um mínimo de conhecimento, se você tem um mínimo de percepção, se você entende o mínimo da biologia intrabucal, você vai olhar e dizer, cara, esse tratamento está errado. Ele está tecnicamente, biologicamente mal abordado, né? Então, esses pacientes que pagaram barato, muitos deles, às vezes, em clínica popular, no centro da cidade, onde você sabe que é regime de mutirão, né? Meu primeiro emprego foi na clínica popular. Eu trabalhei 2 dias em uma clínica popular, foi o meu primeiro emprego. E eu sei o que eu estou falando. Eu só durei 2 dias porque eu não consegui viver lá dentro, eu não consegui durar dentro da clínica popular. Eu disse, não, cara, isso aqui não dá para mim. Não é Certo? vida. E que fique claro, eu não estou aqui generalizando, não posso falar que todas são assim, mas é muito comum, o público recém-formado da odontologia sabe do que eu estou falando, muito profissional sabe do que eu estou falando, sem hipocrisia, a gente sabe que em estruturas pouco preparadas, com pouco aparato tecnológico, com pouco aparato de conhecimento, pacientes são tratados a preço de banana e recebem o que há de pior para dentro da boca. Isso é verdade, eu não estou contando nenhuma mentira. Eu não posso ser processado nem punido pelo que eu estou falando. Isso é verdade. Tá? Essas pessoas, esses pacientes, voltarão em clínicas odontológicas em um curto intervalo de tempo, porque eles entenderão que paguei barato por uma coisa que eu não sabia o que era, que não tinha qualidade, que não durou na minha boca e que acabou me fazendo mal. Eu quero trocar isso aqui por outra coisa. E aí a gente vai ter uma enxurrada de retratamento desse monte de faceta de resina que provavelmente vão ser trocadas por cerâmica. Porque o paciente, do ponto de vista do leigo, vai entender que aquela conta de fazer a resina, porque o dentista me disse que era mais barato, não valeu a pena. Eu queria uma coisa que durasse mais. Eu queria uma coisa mais dura. Eu queria uma coisa que tivesse... O paciente não vai usar essa palavra, mas eu vou usar a palavra. Estabilidade Sim. de cor, mais longevidade. Vamos lá. O leigo é Com a fato. internet é capaz do paciente trazer a estabilidade de cor, hein? Exatamente. Então, assim, vamos lá, olha, em geral, eu acho que a adesão do paciente ao tratamento, em termos de cuidado, fazer as consultas de revisão, de acompanhamento, do jeito certo, no período certo, eu acho que o paciente, de uma maneira geral, principalmente na massa dos públicos, né, clínica que atende o público C, B, C, etc., esse paciente ele dificilmente vai estar muito preocupado em estar cuidando das resinas dele, para estar indo periodicamente para o dentista manter aquilo polido, ver se aquilo ali está tudo bem, se tem cárie, etc. O paciente não vai estar cuidando disso. A cerâmica, a gente sabe que no longo prazo, ela tolera mais no aspecto cor, por exemplo, a cerâmica não vai perder brilho. Essa falta de manutenção, de revisão. Isso, é lógico. Sim. Tudo precisa ser muito bem explicado, porque hoje em dia você sabe que por qualquer palavra fora do lugar, a coisa complica. A gente tem um recorte aqui desse podcast e vira polêmica depois, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, na perspectiva do paciente, no olho do leigo, o paciente, e no intervalo de tempo igual, ele vê o tratamento com resina perder aquela garantia de estabilidade mais rápido do que o que ele veria se fosse cerâmica. Porque a louça não muda de cor, né? A louça não perde brilho. A louça não perde brilho. A cerâmica, a resina vai ficar fosca com o tempo. Então, se esse paciente ele não é um paciente presente, ele não é um paciente que colabora com o tratamento dele após a finalização, porque teoricamente o tratamento não acaba nunca, né? Ele tem que estar... Qualquer paciente tem que voltar para o consultório, tem que ser revisitado, reavaliado para poder dar manutenção naquilo. O paciente vai chegar um momento que ele vai ver que talvez ele não tenha feito um bom negócio. Qual é o paciente que faz um bom negócio com resina composta? O paciente que é um paciente colaborador de um dentista bem instruído, de um dentista tecnicamente bem instruído, que vai acompanhar esse paciente, que usou técnica correta, técnica ideal, que tratou o paciente anatomicamente da maneira correta, certo? Então, assim, resumindo, no melhor dos mundos, considerando um dentista bem preparado para executar o trabalho dele, seja cerâmica ou seja resina, eu vejo como 2 tratamentos. São 2 tratamentos que são indicados, cada um, num caso específico, seja o critério que vai prevalecer, se vai ser
dinheiro, se vai ser financeiro, se vai ser funcional. Isso aí o dentista bem preparado vai julgar. E o dentista bem preparado, seja resina ou seja cerâmica, eu acho que ele fez ele colaborou com a profissão positivamente, né? Com certeza. Eu não entro nessa guerra de essas resinas. O que você acha dessas resinas? Em bons profissionais, para mim elas são só mais um tratamento no arsenal de tratamentos. Eu já fui consumidor de resina composta. Na indústria, já fui responsável, né, pelo business de resina composta. A única coisa que o protético tem que tomar cuidado é com a viabilidade do seu negócio. Se você está usando metade do teu tempo para encerar a vintão para o dentista fazer depois a resina composta, você tem que rever a sua tabela de preço. Então, eu defendo a unhas e dentes que o protético tenha qualidade de vida, que tenha lucro no seu sentido mais amplo. Tá? A partir do momento que você otimiza o processo, que você tem uma lista bem calibrada, que você tem assim, equipe engajada, treinada, quando você chega nesse estado da arte, é aquilo que você comentou ali no começo, Ian, que eu achei bem interessante, né? Que chega a ser um paradoxo, né? Como que eu posso sofrer por uma coisa que eu adoro fazer? Depende. Eu adoro tocar violão, mas se eu ficar aí a tarde inteira ensaiando, enche o saco de mim mesmo, né? Chega uma hora que vai virar uma tortura para quem ensaia em banda e tal, né? Charuto, eu adoro, mas se eu fumar 2, eu caio duro aqui, porque esses cubanos aí não são fáceis. 2, já passei não por são essa fácil, não são. Então, Já passei. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Então, assim, medium virtus, né? A virtude habita o ponto do meio. E a partir do momento que você tem uma empresa bem organizada e rentável, e lucro, gente, não é só lucro financeiro. Como eu sempre digo, né, o dinheiro nos faz deslizar e não nos arrastar pela vida. Eu gosto da ideia de sobrar dinheiro lá no final do mês. Então, não vejo nenhum pecado nisso, de você mirar no lucro. Mas lucro também no sentido mais amplo, de você ter tempo. É aquilo que você comentou, Ian, como é gostoso, né? Você conseguir cumprir a tua agenda do dia, entregar o que você tem que entregar, seja na bancada, seja na gestão, seja lá no planejamento, no CAD, e conseguir sair lá às 17, 18 horas para curtir amigos, família. É o valor do seu tempo. É o valor do seu tempo. Se a maneira como você está preenchendo o seu tempo, ela é só uma pequena parte gostosa, porque você está fazendo coisa que você gosta, mas é estressante porque você não está ganhando dinheiro, não está tendo tempo. Aí, de repente, você deixa de ir num evento social, deixa de ir numa formatura, deixa de ir num casamento, deixa de frequentar os amigos, a família, deixa de ver o seu filho crescer, a sua filha crescer. Então, isso está errado. Isso está errado. Daí, você tem que calibrar, né? E a gente bate muito nisso, nessa tecla da importância do tempo e como que a gente consegue otimizar isso. Isso aí é tema para horas de conversa. Nossa! Tudo que está atrelado... Isso aí é fumando um Coíba, fumando um Monterrey, lá em São Paulo, a gente vai poder evoluir bastante. Você deu o exemplo dos R$20, né? E assim, na hora que você falou, veio o gatilho aqui na minha memória, eu lembrei que quando eu comecei, há 8 anos atrás, eu cobrava R$20 no enceramento, né? Eu fazia enceramento por fora, né? Quando eu trabalhava. E, tipo assim, você olha 8 anos depois, na atualidade, com a atual conjuntura econômica e tal, o profissional está cobrando tão pouco pelo trabalho dele, e algo que ele provavelmente faz muito bem, né? Algo que provavelmente ele faz muito bem. É uma coisa, é bem complexo, sabe? Eu acho que isso merecia ser mais mastigado, essa temática de como é que eu não tenho medo de me valorizar, né? Como é que eu consigo me valorizar tanto aqui como aqui, sem ter medo? Porque você vê, eu sei que isso acontece em qualquer mercado, em qualquer nicho, Sim. mas é impressionante como na prótese... Não, na prótese é diferente, viu, Ian? Eu, durante muitos anos na minha vida, eu trabalhei com petroquímicos, né? Eu fui um executivo da Shell lá no Rio de Janeiro, responsável por negócios aí de petroquímica. E é impressionante como um dono de posto de gasolina, muitas vezes, tem uma instrução, uma instrução escolar, digamos assim, né? Acadêmica, assim, bem menor do que a de um protético, mas ele tem uma inteligência financeira muito mais desenvolvida. Por quê? Porque ele trabalha com grande volume de dinheiro e com pouca margem. Isso. Então, imagine, para hoje, um laboratório que fatura R$100 mil ali, bem
esses que passaram pela consultoria da K2Go, né, a gente sabe que passam, né? Você consegue tirar ali uns 20 mil na última linha, trabalhando correto, recolhendo os impostos, pagando seus funcionários e estrutura. Para um dono de posto de gasolina, 100 mil reais, o cara não consegue ficar com 4 mil reais lá no final do mês, se ele for viver só das bombas. Claro que daí ele tem que colocar loja de conveniência e tudo mais. Então, você se obriga a ter uma inteligência financeira. E o que me fascina na prótese, a mim, o Thiago também, e na K2Go, que nós começamos com a proposta de fazer consultoria para odontologia, que era clínica, radiologia e laboratório. Esse ecossistema, né, de interdependência entre os 3 players. Mas, assim, nós somos apaixonados pela prótese. Por quê? Pela complexidade. E é interessante que, ao longo dessas 150 consultorias, muitos clientes que nos procuraram tinham saído de consultoria do próprio Sebrae. E eu adoro, ou de outros consultores, assim, que atuaram, assim, num aspecto específico. A gente fala que a nossa consultoria é integrativa, né? Porque ela pega finanças, processos, marketing e recursos humanos. Então, a gente consegue fechar esses 4 pontos. E é impressionante que já teve consultoria com outros, mas, de novo, gente, uma coisa alguém chegar, por melhor que seja, eu não estou desmerecendo meus colegas consultores aí de outras áreas, mas você tem que conhecer de prótese. Eu fiz curso de protocolo, eu fiz curso de injeção para saber precificar uma injeção. Quantos elementos, quantos que eu consigo colocar ali num cilindro de 100, de 200, como que eu faço para montar ali uma tabela de preço de uma produção? Eu atuei na indústria e eu lembro que eu viajava assim, Europa, América Latina, tá? Eu via assim as empresas, aqueles jargões da grande indústria, lead time, churning e várias outras coisas, né? A margem, o LAIR, né? O nosso lucro antes do imposto de renda ali e tal. E daí eu ficava com aquela coisa assim, como que a gente consegue traduzir isso num código de linguagem que um protético, um dono do laboratório consiga aplicar no seu dia a dia? Ficava esse desafio e a gente vem desenvolvendo ferramentas. Comecei a fazer há 8 anos, tem ferramentas que a gente vem desenvolvendo que agora, minimamente, a gente consegue fazer para a pessoa entender. Ontem mesmo, né, eu dei uma aula de tempo, né, dentro do laboratório, né, do nosso curso de gestão, e um feedback positivo, né, pô, que bacana, consegui entender, eu vou conseguir aplicar, eu vou conseguir montar minha lista de preços no laboratório. Agora eu sei o que eu tenho que considerar para... Não é fácil, não é fácil. A simplicidade, ela é essencial. Não adianta eu chegar, olha, vamos ver aqui o custo por absorção, custo baseado em atividades e tal, não vai aplicar, não vai fazer a diferença. Se você quer ir só para impressionar, é uma coisa. Né? É como tanta gente está dando show aí na internet, nada contra, né? Cada um ganha a vida como bem quiser, né? Mas eu acho que o nosso papel de professor, de instrutor, é entrar na vida das pessoas, usar o tempo de vida das pessoas para que elas consigam aplicar aquilo que você tem um conteúdo. Primeiro você tem que ser capaz de resolver aquele problema. Se você não for capaz, não se meta a besta. Você não conhece prótese, não adianta querer fazer precificação de prótese. E segundo, você tem que fazer de maneira que a pessoa consiga tocar. Não que você vá lá e tenha que fazer sempre para ficar ganhando dinheiro lá em cima daquilo. É uma visão que eu tenho. Não, mas está corretíssimo. É só a gente inverter. Vamos sair da prótese. Você falou agora, eu acabei de pensar. Aqui perto aqui eu tenho loja de roupa. Como é que eu, Ian, se eu não entendo nada de roupa, nada de moda, nada de varejo, etc., como é que eu vou dizer, não, chegar lá com um slogan de eu presto consultoria para a sua empresa, eu ajudo você a ver seu resultado, mas eu não sei de nada daquilo ali, daquela realidade. Nem eu. Sabe, como é que eu vou ensinar o dentista? Sério, de verdade, como é que eu vou ensinar? Tanto é que isso é um bloqueio que assim, não é um bloqueio que eu tenho, mas eu tenho sempre um gatilho mental de um cara, uma pessoa, de um nicho completamente diverso ao meu, vai me ensinar a gerir melhor o meu negócio sem ele saber como o meu negócio funciona. Sabe? É como você falou, tipo assim, não, eu fui fazer um curso, eu fui entender como é que era uma injeção, eu fui entender como é que era isso, como é que era aquilo. Fazer um acrílico, um elemento fresado, faz toda a diferença. Isso faz sentido, isso faz muito sentido. Agora, uma pessoa chegar para mim e falar assim, não, eu te ajudo a metrificar as tuas coisas e tal. Às vezes, na matemática crua, talvez até funcione o raciocínio e tal, mas sem entender a realidade, eu não consigo crer que ajuda. E outra, como você falou. E outra,
trazendo palavras difíceis, métodos, coisas difíceis que a pessoa não vai conseguir caminhar sozinha, como você falou. É isso aí. Entendeu? E tem uma música do Coolio, que chama Gangsta Paradise, que num trechinho deles ele fala, né? If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't. Como que eles podem me ensinar se eles não me entendem? Acho que eles não vão, acho que eles não podem, né? E é exatamente isso. E você comentou uma coisa, Ian, que às vezes é difícil da gente entender que a gente está fazendo errado, né? Como que eu vou entender em que momento que eu tenho que me posicionar? Pelo menos no nosso ponto de vista, você tem que entender o que você está fazendo de errado. Então, por exemplo, se você tem aí os seus preços do laboratório hoje, se você não tem certeza sobre aqueles custos e o cálculo para você ter o lucro que você deseja, a ideia é você conseguir calcular a precificação da forma correta. E aí a gente traz aqui para vocês, para quem tem o interesse, né? A gente compartilha muito conteúdo gratuito, mas a gente também tem alguns cursos bem completos. Então tem um curso do Kogut de precificação de R$ 98,00, você pode dividir de 12 vezes. É um preço absurdamente ridículo, que é só para você poder aprender o negócio de verdade e a gente poder implementar essa cultura. A gente viu que de graça a galera não quer nada. Se pagar R$ 1,00, eles dão mais valor do que se é de graça. Mas tem uma aula gratuita que ensina... Mas tem a aula gratuita para iniciar, e aí depois, se você gostou do conteúdo, você tem a segunda aula. Faça a precificação do seu laboratório. Entenda que quando você tem uma empresa, você é um empresário. Então você tem que calcular da forma correta, que senão você não vai ganhar dinheiro nenhum. E a gente estava falando aqui também, né, pessoal, sobre o Pro Experience. Para você que está aí acostumado com o APDESP BR, né, o congresso gigantesco, o maior congresso da América Latina, o Spolab, ele mudou de nome e mudou de formato. Agora chama Pro Experience, vai acontecer entre o dia 29, 30 de setembro e dia 1º de outubro. E o nosso querido Ian Barroso é um dos convidados da trilha de conhecimento Top Gun. Do Gineton Rodrigues, né? O famoso Gineton Rodrigues. Então, se você quiser conhecer o Ian Barroso, o Gineton, o Thiago, o Kogut, nós também estaremos na trilha de conhecimento da gestão, a última fronteira. Por que é a última fronteira? Porque agora, principalmente com o advento do setor digital, né, a tecnologia digital ali, com CAD/CAM e outras coisas, são equipamentos caros. Se você não fizer a conta correta, antes a gente tinha uma margem gigantesca. Você fazia injeção e outras coisas ali, o custo era baixíssimo e você vendia por um valor alto. Dava para você, né, ir surfando naquilo sem calcular muito, mas agora a margem é curta. Você tem que calcular da forma correta. Então, vai atrás de conhecimento. E no Pro Experience é o melhor lugar possível para isso. Você vai encontrar pessoas, profissionais e aulas todas viradas para o que você quer. Seja nas trilhas do conhecimento, como a gestão última fronteira, Top Gun, de Silicato for All, digital face-to-face, anatomia, as divas da prótese, ou nas salas de aula mesmo, né? Tem a sala Inspiration para a galera nova que está entrando agora na prótese, tem a sala Experts para a galera que já está mais avançada, e tem também o Magic Space, que é uma sala interativa e que eu convido vocês para participar, porque vai ter K2Go também no dia 30, às 14h30 no Magic Space, com uma interatividade de guia do laboratório lucrativo. Você quer ter lucro? A gente vai trazer detalhes de como você fazer isso em 1 hora. Nossa senhora, não, calma gente, não estou falando que em 1 hora eu vou resolver todos os seus problemas, vou trazer como você começa a se organizar para entender aí dentro em uma forma interativa. Inclusive vai ter novidades 3D lá, que vocês vão ficar apaixonados, tá? É novidade que não tem normalmente. Então, fica ligado, compra o seu ingresso para o congresso agora, porque já está mudando de lote de novo, está voando, e é muito importante você participar de tudo, cara, porque no congresso é o melhor lugar possível. Você vai estar passeando ali pelo setor comercial, vai pensar em comprar uma fresadora e vai aparecer um lourinho maluco falando assim, não compra essa aí não, que essa aí não fresa de silicato, vai naquela ali que essa aqui é um pouquinho melhor. Esse tipo de contato é o melhor que existe possível, né? E eu queria ver, Ian, sobre na trilha do conhecimento com o Gineton, a gente viu o Top Gun, adorei a jogada de nome que o Gineton trouxe aí, né? A gente está se sentindo praticamente o Tom Cruise, mas não é o Top Gun. Tom Cruise, né? Vai ter lá esse convidado surpresa lá, vai ser o Tom Cruise, mas não é o Top Gun do avião, né? É o Top Gun de gengiva mesmo, né? Isso. E aí eu queria saber o que vocês vão falar, principalmente. É um show, não é uma aula, né? É uma conversa. É um talk show. Mas sobre um talk show, mas eu queria ver o que você vai trazer de legal ali. Eu tinha comentado com o Gui Março, né? Dessa ideia que ele tinha tido e tal.
Aí eu disse, não, cara, nossa, eu vou super aceitar, vai ser bem interessante, vai ser uma oportunidade ímpar, né? Recente, quando entraram em contato comigo, a organização entrou em contato comigo, falou, passou para mim, aí deram o título da coisa. Quando deram o título da coisa para mim, tá, legal, muito bom. E aí eu desliguei e pensei, Top Gun, cara. Fala Mas de eu até gengibre. comentei isso, eu vou falar de gengiva, mas gengiva não é minha praia, né? Não é minha área de domínio, não é gengiva. O que é que eu vou fazer lá? Aí eu conversei com o Gíneto, cara, e aí? Vai ser muito bom, com certeza. A gente fala até de culinária lá, se precisar, mas. E aí? Aí o Gíneto falou assim, né? Não, cara, para falar da gengiva precisa falar de dente. Então você chega lá com a parte do dente. Faz todo sentido. Mas ainda, a ideia ainda não me desceu bem, sabe? E aí eu tava fumando charuto há umas 3 semanas atrás, né? Conversando com meu sócio, ele disse, não, cara, já sei. Aí eu não posso falar, eu vou só dar o sopro, né? Por que tu não conversa sobre coisa X? Aí cara, é isso mesmo. É E aí isso. isso aqui vai ser diferente. E eu acho que a ideia é justamente essa. O pessoal vai para ver o óbvio e chega lá eles não encontram o óbvio. E eu acho que a gente está precisando, eu falo isso há muito tempo, a prótese precisa sair do óbvio, né? O óbvio da gente é isso aqui, né, cara? É dente, dente. Lá naquela ocasião vai sair dos dentes e a gente vai andar pela gengiva, mas ainda tá na boca, boca. Por que que só pode ser assim, né? E a gente sabe que, tipo assim, de boca, de dente, o técnico já entende a rodo. Então eu acho que a gente precisa conversar, precisa mexer no outro lugar. E eu queria mexer nesse lugar. Eu espero que eu consiga. Estou me Com preparando para isso. certeza, é um grande desafio, dá um friozinho aqui na barriga, só de pensar, né? A gente vai abrir lá a gestão à última fronteira, o pessoal assim vai numa expectativa, gente, já vou avisando, não vai ser aula de gestão, não vai ser aula de precificação, não vai ser aula de Vai ser um demonstrativo de show. resultado, de processo, nada disso. Vai ser um talk show com convidados super especiais, convidados que são parceiros nossos que já passaram pela consultoria, tem empresários muito conhecidos aí dentro e fora do Brasil, da prótese, e a gente vai trocar experiência com vocês. É um bate-papo, tipo, lembra do Jô Soares 11h30? Quem que é do tempo, né? Que ia lá apresentar os Ah, convidados, a gente começa. Claro que vai ter algumas brincadeiras. Infelizmente, lá eu não vou poder fumar lá no espaço do evento. O meu Monterrey aqui, nem meu Coíba. Mas depois com o Ian aí, com certeza. Ó, até alguém passou a dica ali, né? Vai lá na Vila Madalena, que tem uns lugarzinhos bacanas. Vamos ver, só ficar oh, longe lá do espaço. Eu falei para você, né, Ian, como o tempo passa rápido, né, rapaz, quando a gente fala assim do que a gente gosta, assim, assuntos assim, envolventes, mas eu sim. queria, assim, já passando minha mensagem final, devolvendo para o Thiago, encerrando contigo aí na sua mensagem, eu queria voltar num tema, Thiago, que você trouxe lá no meio, quando você comentou aí do Jefferson Calgaro, né, a visão sobre chairside, e sabe que eu trabalhei na indústria, né, e a gente sabe que o chairside ele se concentra muito ali na região de Brasília, de Goiânia, tem muitos amigos lá, dentistas que tem, e tem os dois universos, tem aqueles que estão muito realizados, que conseguem fazer o seu trabalhinho lá tal, e isso Ah, ajuda, você paga ou não paga investimento, mas faz o que gosta, que nem assim, ó, paga investimento eu comprar um charuto, vai da preferência de cada um, né? E tem aqui, e só tome cuidado com uma coisa, isso eu falo não só para a chairside, para os dentistas, e que nos procuram pedindo para fazer análise financeira de investimento, como também para todos os protéticos e protéticas empresários que estão nos ouvindo. Cuidado com as algemas de ouro. O que é algema de ouro? Quando você começa você começa a ficar prisioneiro da tua própria fonte de renda. Quando você chega num momento que você não consegue delegar, você centraliza demais, você traz mais um problema, o que seria um sonho realizado é mais um problema para a tua pauta, e aí você se prende. Por exemplo, nós temos um amigo meu pessoal do Thiago também, Darlo Soares, muitos de vocês conhecem do Gesso, né? Pô, curti pra caramba ele com a Vaciele em Nova York agora, passaram a semana lá, cheio de love e tal, eu curtindo eles na rede, agora voltaram, a gente já está conversando aqui. Isso que a gente quer para a prótese.
tá? E o laboratório deles, que fica aqui em Santa Catarina, rodando, não caiu o faturamento. São clientes nossos de assessoria, a gente acompanha os números, não caiu, se bobear até aumentou o faturamento. Com a falta dos dois sócios principais, que é o Dardo Soares e a Vaciela, a esposa dele. Então, assim, cuidado com as algemas de ouro. Se você é empresário, se você adora fazer uma aplicação, se você adora fazer um planejamento, um enceramento que seja, nem que seja de graça, faça. Mas porque você quer, não porque você precisa. A partir do momento que você perde o aniversário do próprio filho, porque o dentista fez pressão e você ficou precisando trabalhar até meia-noite, porque a informação só chegou às 8 da noite, não tem mais funcionário para atender, então você tem um problema. E aí você tem que refletir sobre a tua posição perante o teu sonho, perante o teu propósito. Tiago? Pessoal, se eu tenho um convite para vocês, eu te convido para todo dia acordar pensando em como acabar com o seu negócio. Parece pesado, mas se você começa a se adiantar em como o seu negócio pode acabar, você se organiza para que ele não se acabe. Está algemado. Então, tem um algemado aqui, né? É exatamente isso. Quando você começa a entender como o seu negócio vai acabar, você começa a trabalhar para que ele não acabe mais. E tem que tomar cuidado com o que o Ian falou. A gente vive num mundo em que a gente está fazendo dente, e esquece que tem uma empresa. E essa empresa a gente tem que pensar em como ela pode produzir depois que você não pode fazer dente mais. Então faça porque você gosta, não porque você precisa fazer. Organize a sua empresa, a menos que esse seja seu sonho, que esse seja seu desejo, né? Convido todos vocês a tirar um print screen dessa tela aqui, compartilhar, marcar o @comunidade K2Go, marcar o @ian.barroso e colocar ali na Stories e mostrar para a galera. Mostrar, galera, eu estou estudando, eu estou aprendendo mais, eu estou saindo das minhas algemas de ouro. A verdade é, se você ouvir todos os 149 episódios de podcast que tiveram antes, acompanhar os conteúdos que tem dentro do site, gratuitos e pagos, acompanhar os conteúdos do Ian Barroso ali, você muito provavelmente, se quiser mesmo, vai conseguir se livrar das suas algemas de ouro. Não está conseguindo sozinho? Agenda uma consultoria gratuita com a nossa equipe para conhecer todo o nosso formato, como que a gente pode te ajudar e até para ver se você de fato precisa de consulta, né? É como disse o Ian, a gente tem que cuidar com as palavras, né? É uma consulta gratuita, né? A consultoria ela é cobrada, obviamente, porque a gente precisa... Porque eu preciso, gente, de grana para pagar o meu charuto cubano, senão eu vou ter que mudar de profissão. E outra coisa, muita gente fala assim, pô, mas é legal, vocês fazem muita consultoria e tal, mas eu queria ver vocês no laboratório. Olha, gente, nós temos um laboratório de prótese. O nosso laboratório funciona bem, graças a Deus, está com 8 funcionários, funciona lá em Porto Alegre, a gente está pivotando ele para o laboratório escola. É um laboratório digital. Eu sou o diretor financeiro desse laboratório, o Thiago Kempen é o diretor técnico e diretor de processos. Detalhe, o laboratório fica em Porto Alegre, o Thiago fica em Belo Horizonte e eu fico em Curitiba. Eu estou aqui com a tela do sistema, sei o que está acontecendo em cada etapa da produção, quantos trabalhos eu faturei hoje, quantos entraram, quantos estão aguardando informação de dentista. Sim, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Tenho 3 trabalhos faltando informação de dentista, e olha que nós temos todo o processo aqui implementado. Então, assim, gente, é maravilhoso o resultado que se consegue quando você começa a tirar gestão na prótese do plano inconsciente, você traz para o plano consciente, com medidas simples, com informações de administração que com certeza todos vocês têm. Quem falou aí de consultoria passou rápido aqui, mas acessa k2go.com.br/consultoria, você já agenda lá uma consulta gratuita para a gente avaliar se é o seu momento. A maioria das vezes, a gente fala em 150 consultorias executadas, mas a gente já fez mais de 500 fácil, porque na maioria das vezes nem precisa, só dar um direcionamento que ali a pessoa já consegue se resolver. E Kogut, para começar a brincadeira ali, se não quiser fazer uma consultoria, quiser entender como é que estão os seus preços ou como organizar a comunicação dentro do seu laboratório, por um preço mais baixo do que de um charuto, você faz o curso de precificação do Kogut e o curso de Trello do Thiago Kempen, que está aí no k2go.com.br/cursos. Desse charutinho aqui, você compra 3 cursos meu aí, você vê como o meu curso está... Só para responder o Eliano aqui, o sistema que a gente usa a IMES iCore, o sistema de desenho é o Exocad mesmo, e para fresagem a gente usa o Milbox, que eu ainda pretendo mudar em um momento, porque eu não gosto tanto do Milbox. O sistema de gestão, que eu falei que eu estou vendo aqui a produção. O sistema de gestão, o sistema que a gente usa é o Lab2Go, que é um sistema próprio da K2Go de desenvolvimento nosso, não está aberto para o mercado ainda,
A gente está implementando só em clientes da consultoria, porque tem uma mudança de cultura muito forte. Ele é um sistema que conecta direto com o dentista. O dentista ele pode fazer os pedidos direto lá dentro. Então não adianta simplesmente pegar a sua tabela de serviço e colocar lá. Tem que fazer pensado para que o dentista faça aquele pedido, tá? Se quiser conhecer, lab2go.com.br. Mas, acabando aqui o merchan que a gente está fazendo, né? Ian, sua mensagem final, meu amigo. Pessoal, eu acho que o pessoal não sabe, né? Quem está assistindo, às vezes o pessoal pensa assim, são 3 amigos que hoje, vamos fazer uma live. Pessoal, é a primeira vez, hoje, a primeira vez que eu escuto a voz desses 2 caras que estão aqui na frente da tela, que vocês vão escutar depois, vão perceber. A gente nunca se viu, nunca trocou uma ideia. Na verdade, o Thiago falou comigo hoje de manhã no WhatsApp, ia trocar uma ideia, gente, só para a gente organizar as coisas. Não precisa organizar nada não, lá na hora a gente conversa e tal. Então, assim, cara, posso dizer que eu conheci vocês 2 e, de verdade, assim, uma avaliação bem crua, bem superficial e profunda ao mesmo tempo. Que trabalho de vocês, sabe? Obrigado, cara. De novo, repito, sendo repetitivo. Dente bonito, não falta professor para ensinar a fazer cerâmica, qualquer outra coisa. Mas o trabalho que vocês me fizeram, porque eu consegui entender o que é que vocês são e o que é que vocês ensinam. O serviço que vocês prestam para prótese, eu vou falar da prótese, eu sei que vocês fazem isso com outras empresas e tal, vocês deixaram isso claro, mas, cara, a gente precisa disso. É importantíssimo. E, assim, só laboratório de prótese hoje. Nós aqui estamos atendendo hoje só laboratório de né? prótese. Pronto, só eu digo para vocês. Se tivesse que vender, assim, o produto vende, eu comprava. Comprava porque eu comprei as 2 pessoas. Eu comprei vocês 2. Tem que comprar a pessoa por trás do produto, né? Exatamente. Eu gostei da ideia, muito alinhada, cabeça de vocês, o que vocês trouxeram aqui. É porque a gente começou tudo muito enxuto, tudo muito econômico, né? A gente tem que economizar as palavras para poder não estender demais a hora, mas estou muito feliz com o convite, muito satisfeito com a conversa, muito satisfeito com o jeito de vocês, as palavras, o conhecimento que vocês trouxeram, e eu quero seguir com essa conversa nos bastidores. Tá? A gente ainda vai conversar. Bora lá. Tá? Super convidados. Eu acredito sinceramente e desejo, né? Eu espero que vocês inflem cada vez mais o balão do trabalho que vocês têm feito, porque a profissão precisa de vocês. Tá? A prótese precisa de vocês. Pode ter Nós certeza precisamos disso. de vocês. Eu não tenho a menor dúvida. Vamos fazer sorriso. Você trabalha no sorriso do paciente, do dentista, a gente trabalha no sorriso do protético, né? Então, vamos lá. Isso. Muito bom. Muito isso bom, aí, muito gente. Bom. É isso aí, Anderson. Sinceridade é tudo. A gente tem que ter verdade em tudo que a gente faz. Tá bom, gente? Isso aí. Pessoal, obrigado. Um beijo no coração. Obrigado pelo tempo de vida de vocês. E a gente se encontra na próxima semana. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu. Muito Tchau, obrigado. tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado e um abraço.